Deus já preparou o terreno aí, sim ou não? E se tem algum espírito de distração, se tem algum espírito para tentar te distrair aqui, já está repreendido em nome de Jesus. Você vai sair daqui recebendo essa palavra em nome de Jesus, pisando firme, crendo na ação desta palavra. Olha o tema, quarentena. Como você vai sair dela? Você pode repetir? 1, 2, 3, quarentena. Como você vai sair dessa quarentena? Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. É lógico que se eu perguntar quantos são filhos do diabo, ninguém vai falar. Mas você crê que você é filho de Deus? Ok. E todo filho de Deus carrega consigo algo, Wilson. Carrega uma unção. E a unção nós não vemos com estes olhos, com os olhos verdes, com os olhos azuis. Nós vemos pelos níveis da fé. Então você carrega uma unção. Adriele, você carrega uma unção sobre você. Carlos André, você carrega uma unção sobre a sua vida. Quando você louva, algo sai dos seus lábios que nós não conseguimos decifrar que nota foi aquela, mas é a nota ungida. E quando abrimos os lábios para cantar, parece que eu já vejo os anjos lá em cima, tudo assim, ó, dançando. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós somos filhos de Deus e os filhos de Deus carregam consigo algo especial. Pastor, que tema louco é esse? Não é um tema louco, é um tema que você vai entender. O inimigo quer escravizar as pessoas dentro de casa através dessa quarentena. O senhor está subestimando o coronavírus? Eu não estou subestimando, eu estou engrandecendo o Espírito Santo, aquele que cura, que salva, que tira da cama, e se levar é para a glória dele também. Eu não vou contra a ciência, eu não vou contra os médicos, eu não vou contra os diagnósticos científicos, mas eu não posso ir contra esta palavra. E se eu creio nesta palavra, ela ressuscitou Lázaro, ela ressuscitou a Cristo, ela ressuscitou e curou a muitos, e também pode acontecer na sua vida também. Porque não é só morte física, pode ser a morte dos sonhos, pode ser a morte da família, pode ser a morte de muitos projetos que muitas vezes você se sente numa quarentena, preso, acuado, com medo. Mas nessa noite existe uma unção que foi derramada sobre você, e a unção ela despedaça todo o jugo, e ela vai te libertar, ela vai tirar você deste mundo de escravidão. Pensa comigo. Muitas pessoas estão dentro de casa. Uns estão conscientes, outros aproveitam e querem ficar em casa mesmo. Outros estão pensando, mas peraí, eu tenho que obedecer, mas eu estou bem, eu estou saudável, está tendo culto, está acontecendo, tem reunião de oração, está tendo célula, eu posso ir, vou usar a máscara, vou estar distanciamento, vou usar o álcool em gel. Então deixa eu dizer algo para você, o inimigo ele trabalha na sua mente, então existe um campo de batalha, existe um conflito que quer amedrontar. Toda palavra de derrota negativa, se outrora passava pela sua boca, não permita mais. Quarentena, como que você vai sair dela? Como que você vai sair dessa quarentena? Presta atenção, para você sair dessa quarentena, você vai ter que sair pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é hidroxicloroquina. Você pode tomar, e se puder, tome. Mas deixa eu dizer algo para você. A nossa unção, ela só é extraída quando nós somos confrontados. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, presta atenção, não é o nosso destino final, é apenas o nosso teste. Quando nós olharmos para trás e dizer o quanto nós aprendemos e não o quanto nós fomos provados, o quanto eu aprendi com este momento, é isso que nós temos que aprender a dizer. Quantas provações, ai, quantas lutas. Ei, por que você não muda o teu vocabulário e fala assim, olha o tanto que eu aprendi, olha o tanto que eu já passei, olha o tanto que eu já subi, olha já na onde eu estou. Existem algumas histórias na Bíblia, eu quero me ater rapidamente como exemplo para você. José ficou recluso, preso numa quarentena, mas quando ele saiu para governar. Jonas por 3 dias na barriga do peixe, quando ele saiu para evangelizar uma cidade inteira de Nínive, e até o rei se converteu. Paulo e Silas foram presos, mas quando eles saíram mais forte. Quando você sair dessa quarentena, você tem que sair mais forte pelo poder de Deus. Você não pode deixar o inimigo aprisionar a sua mente em nome do Senhor Jesus, dizendo que você não vai conseguir, que você é um derrotado. Não,
Isso é palavra de Satanás. Mas olha só o que esses homens tinham sobre eles. Eles tinham uma unção concentrada, Carlos André. Eles tinham algo, eles eram filhos prediletos. Não, presta atenção. O que existia sobre a vida deles? Diga uma unção, diga unção. Quando Satanás pensa que destruiu eles ou destruiu você, agora eu vou acabar com você, vou te colocar numa quarentena. Permita que a sua unção seja manifestada. E quem se aproximar de você será transformado. Quem estiver perto de você será mudado. Depois dessa quarentena a igreja vai ficar fraca? Vai nada, a igreja vai ficar muito mais fortalecida. Oh, aleluia. Depois dessa quarentena, Serginho, a igreja vai estar mais fortalecida. A nossa fé, ela é o que? Ela é aprovada na bonança? Na riqueza? Não, a nossa fé, ela é provada no dia mau, no dia do confronto. Esses homens estiveram numa quarentena parecida com a nossa, ou até pior. Mas olha só, quando eles saíram, como que nós vamos sair dessa quarentena? Precisamos sair dela num nível maior de unção. Sairemos dela, irmão Paulo, irmão, mais forte, mais fortificado. Por isso que muitas vezes olha para nós e fala: como que você está conseguindo sorrir? Eu brinco muito com a irmã, com muito respeito, né? Com a irmã Nice, com o sotaque dela. Como pode sorrir? Mora sozinha, ama estar na igreja, sente falta da igreja e chora quando não pode vir um culto. Ela fica: eu não pude ir no culto e tal, porque valoriza. E eu falo: Senhor, como pode? Isso confunde muita gente, porque eles não entendem que nós fomos chamados por Deus e nós carregamos algo muito importante. Então, ao olhar de muitos, eles querem ver a sua derrota. Ao olhar de muitos, querem ver a sua queda. Tem situações que as pessoas passam, o seu vizinho passa, não quer dizer que você vai passar. Cada um, existe uma fase, existe um processo. E muitas vezes Deus, Ele abre o teu entendimento, Ele coloca sobre você uma sabedoria que vem dEle, para quando você observar uma situação, você fala: peraí, por aquele caminho eu não passo. Mas muitas pessoas, elas gostam de experimentar, e as consequências, elas são fatais em alguns casos. Nesta noite Deus está dizendo para você: você vai sair dessa quarentena, não por você só, você vai sair porque eu tenho algo por você. Eu tenho algo importante, eu tenho algo sobre a sua vida, eu tenho um plano, eu tenho um projeto sobre a sua vida. Ei, essa quarentena não é para te derrotar, não é para te afligir. Eu fiquei sabendo de amigos mais próximos que Deus recolheu pessoas por causa dessa doença maldita. Mas em contrapartida eu via lá: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Queríamos aqui comigo, queríamos sim, mas nós entendemos a perfeita, a boa vontade e agradável que ela vem do Senhor para nós. Então o que é isso? Isso confunde a muitos. A unção de Deus, ela traz, sabe o que para mim e para você? Capacitação. Diga assim: a unção me dá capacitação. Então ela te capacita para você entender coisas que confunde, irmão Carlos, essa sociedade. É difícil, mas a unção, ela é tão poderosa quando ela está sobre nós. Então olha só, baseado nessa introdução, eu quero falar um pouquinho sobre 3 unções que foi liberado sobre Davi, até ele chegar num processo de governo sobre todo Israel. Todos vocês têm uma unção derramada sobre vocês. Você crê nisso? Todos vocês têm uma unção aí sobre a vida de vocês. Agora existem alguns processos, algumas escadas, assim como vocês subiram ali, ó. Tem não sei quantos degraus, até que perdi as contas. Alguém contou, irmão, quantos degraus tem ali? Quem acertar vai ganhar um bombom no final do culto. Agora não vale contar. O que eu quero dizer? Sim, nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas. Existe algo que vai fazer nós superarmos, é a unção. 3 unção que foi liberado sobre Davi. Você que está a sua Bíblia aí, abre comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. É a primeira unção que fala sobre a conquista, unção profética. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Sentados mesmo, os demais podem acompanhar no rodapé aí pela nossa transmissão. E diz assim, ó: e Samuel
pegou um chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Percebe que veio uma unção, uma consagração no meio dos parentes, no meio dos irmãos. Nós não podemos deturpar a real intenção deste acontecimento. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Aí a sequência do versículo diz: e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, após esta unção que foi derramada sobre Davi, o que aconteceu então? O Espírito Santo se apossou dele. Quando nós recebemos algo da parte de Deus para nós, o Espírito Santo, ele faz você propriedade exclusiva. Ele quer derramar a presença dele sobre você. Ele não quer que você fique experimentando de conta a gota. Ele quer se apossar, se apoderar de você. Ele quer assim, opa, você então recebeu a minha unção, então agora você vai agir de acordo com a minha vontade. Entende isso? Há muitas pessoas tomando decisões, falando coisas por si só, esqueceu daquilo que foi derramado sobre a vida dela. E a unção é coisa séria. A unção de Deus é coisa séria. As pessoas acham que a unção de Deus é só falar em língua estranha, é rodar, é pular, é gritar. Eu respeito, mas existe um equilíbrio para a manifestação do Espírito Santo de Deus. E há também muita zombaria a respeito da unção de Deus. E eu digo, se alguém tem brincado com as manifestações do Espírito Santo através da unção, muito cuidado. Muito cuidado. Porque a história, eu não vou entrar na história por causa do nosso tempo, existia algo sobre a vida de Saul antes de ser transferido para Davi. Existia algo sobre, mas a partir do momento que ele parou de ouvir a voz do Espírito Santo, a unção que estava sobre Saul saiu dele e foi para Davi. Há muitas pessoas que brincam dentro da igreja, fora da igreja, zombam do pastor, zombam da palavra, brincam de crente e não sabe que está mexendo com a unção. Grave isso aqui que eu vou dizer: o diabo não está atrás de você, o diabo está atrás da sua unção. O diabo não está atrás de você por si próprio, ele está atrás daquilo que você carrega, Serginho. Porque se ele atingir aí, ele te desanima, ele te tira do foco, faz você parar com tudo, desanima da igreja, desanima da família, para com tudo. Saul tinha cargo, Saul tinha posição, mas Davi tinha unção. Saul tinha cargo, tinha uma posição, é rei, mas a unção não estava mais sobre ele, já estava sobre a vida de Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você: o dia que eu começar a inverter os valores dessa palavra, eu posso ser o pastor da Restaure, ser o pastor presidente da Restaure, posso ser não sei o que da Restaure, mas se a unção não tiver mais sobre a minha vida, acabou, pastor André, chega. A unção, ela tem que ser concentrada, a unção, ela deve ser dirigida, a unção de Deus, ela deve nos guiar. O que aconteceu aqui? Para uma unção profética que acabamos de ler, esta unção que foi derramada sobre Davi gerou grande poder, sabe para quê? Para vencer inimigos físicos e espirituais. Para quê? Preparar Davi para enfrentar os desafios que viriam pela frente. Sabe, muitas vezes quando você agia na sua carne, e que muitas vezes a velha criatura tenta vir nos dias de hoje, você fala assim: Senhor, eu vou descer da cruz aqui, eu vou resolver esse probleminha aqui, depois eu subo. Dá vontade de agir na nossa carne. Mas não, a partir de agora, quando nós somos nova criatura, existe uma unção de Deus sobre nós. Então outrora você resolvia no tapa, no murro, agora você vai responder, sabe como? Na oração, é no joelho. Então existem coisas que ou você mudou, ou você foi transformado o seu caráter cristão, ou ainda você não foi. Mas pastor, por que o senhor falou 3 unções sobre Davi? Porque foram processos de capacitação. Existe uma ordenação e nós não podemos passar por cima dela. Uma ordenação pastoral, aí vem uma unção que vai se capacitando. Imagina se Deus desse tudo de uma vez só. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber tais cargas. Todo crente tem uma unção sobre si, mas muitas pessoas ainda estão naquela fase preliminar.
porque há uma luta da carne e do espírito. Então presta atenção, Davi recebeu uma primeira unção aqui, diante dos seus irmãos, e essa unção veio sobre ele para vencer os seus inimigos. A unção que foi dada a Davi, dava para ele legitimidade e autoridade de rei. Existem muitas unções que dá para a pessoa o quê? Poder, posição, mas calma. O rei que assumisse o trono sem uma unção, ele era considerado usurpador, então precisava dessa unção. Davi foi escolhido por Deus, sabe por quê? Porque Saul, havia abandonado o Senhor. Sabe quando Deus ele usa muito a sua vida, Ele fala com você, talvez Ele te dá sonhos proféticos, te dá canções espirituais, te dá talvez uma revelação da palavra, um discernimento do seu ambiente, e você só fica retendo para você. Você retém, ai, coisa da minha cabeça, eu não vou não, já tenho o pastor, já tenho fulano, aí fica retendo. Aí chega uma hora que vem uma luta, vem uma circunstância, e você não colocou para fora aquilo que você recebeu. Você se tornou o quê? Uma presa fácil, fragilizou, você não exerceu aquilo que você recebeu, automaticamente. Então Deus faz assim, eu vou tirar da pastora Mariana, eu vou colocar sobre a Graziele. Pastor, mas Deus tira a unção? Não é que Ele tira, é que é ativado, é uma questão de ativação. É uma questão de ativação. É por isso que nós vemos Deus levantando pessoas mais novas, Deus levantando pessoas improváveis, porque as pessoas pensam que primeiramente ela tem que fazer uma faculdade de teologia, primeiramente ela tem que ter um quadro pendurado, nada contra, eu tenho. Primeiro ela pensa que ela está toda preparada, agora sim eu vou fazer algo. Meu irmão, Deus quer usar você do jeito que você está hoje. Seja um improvável, não precisa estar preparado apenas nos âmbitos do homem, mas esteja disponível. Deus ele está dando a unção dele para todos aqueles que estão disponíveis. Não tem argumento de faculdade, não tem argumento de amigos, não tem argumento de qualquer pessoa que não seja maior do que a própria unção de Deus sobre você. Porque quando você dobra os teus joelhos no teu quarto, quando você dobra os teus joelhos, o Espírito Santo começa a derramar tanta coisa, tanta bênção sobre a sua vida. E quando você levanta de lá, você levanta forte, um guerreiro, você levanta disposto a vencer o gigante da segunda-feira. O problema que você tem, a conta para pagar, a discussão, não, vai ser tudo diferente, porque a unção do Senhor Jesus, ela vai te guiar, meu irmão. É assim que Deus fazia, foi assim que Ele fez com Davi. E existe um processo, qual que está ali? O processo unção, uma unção profética de conquista. Quando essa unção ela é ativada em nós, Deus fala assim: vai filho, conquiste. Eu estou com você, vai, pode conquistar. Está passando humilhação, está chorando, ei, você vai conquistar. Davi foi designado para ser escudeiro real, olha a conquista. Davi tocava a harpa para libertar Saul, olha a conquista de estar do lado de um rei. Matou o leão e o urso defendendo suas ovelhas, venceu o gigante Golias, derrotou centenas de filisteus. A unção nos mostra que Deus nos unge para lutar e para conquistar. A sua mente ela precisa ser muito ampla quando eu vou liberando essa palavra para você. O que você precisa conquistar, meu irmão? O que está diante de você? Minha liberdade, eu estou preso. Quantos aqui conhecem pessoas presas na sua liberdade? Muitas pessoas, elas estão presas em suas liberdades. Elas são livres, mas elas se sentem presas. Nós precisamos conquistar a liberdade que foi dada por Cristo na cruz. Através de Cristo na cruz, Fernanda, sabe o que? Nós somos livres. Livres do pecado, não que Ele vai nos rodear, mas nós não vamos pecar, porque nós entendemos que o preço, o sacrifício de Jesus na cruz, nos libertou. Quantos creem nessa palavra? Amém? A unção mostra que Deus nos unge para lutar e conquistar. Isso não significa que nós não vamos ter problemas, mas se outrora aparecer os problemas, nós temos o respaldo garantido que nós temos a unção também. É por isso que você consegue discernir um crente, se ele é carnal ou se ele é espiritual. Mas existe, pastor, crente espiritual e crente carnal? Responda aí. Existe? É o que mais existe, irmão. O seu vocabulário, a sua maneira de agir.
muitas das vezes está agindo na carne. Mas se nós tivermos esta unção respaldada por Deus, aí nós vamos vencer os nossos inimigos. Imagina se hoje nós estivéssemos naquele tempo, olho por olho, dente por dente. Você acha que você estaria vivo ou morto? Olha para essa pessoa que está do teu lado, diante de uma guerra, ela estaria viva ou morta? Pelo que eu vi aqui na igreja, irmãos, aí de casa, estava tudo morto. Brincadeiras à parte, será que estaríamos vivos? Agora, por que não crermos no poder e na grandeza de Deus? Porque a palavra de Deus diz para nós assim, Adriele: eu se aperfeiçoo na sua fraqueza. Então Ele se aperfeiçoou em nós, sendo pecadores, sendo falhos. Ele fala assim: aí que eu quero, vaso quebrado, agora eu vou me aperfeiçoar de você. Vem, eu vou te fortificar, eu vou te fortalecer. Foi assim que Deus fez com o quê? Com Davi. Tem um garotinho aí, eu tenho um ruivinho lá, está cuidando das ovelhas. Mas será? É esse que eu vou usar, é esse que eu quero, é esse que eu vou ungir, é esse que eu vou preparar. Ei, é assim que Deus faz conosco. Nós somos os improváveis. Aos olhos deste mundo nós somos os improváveis. Onde você estaria hoje se não fosse o resgate de Deus na sua vida? Uma hora nós vamos ouvir teu testemunho aqui, Carlos, para edificar a fé da igreja. Talvez outros irmãos podem vir. Onde você estaria? Da onde Deus te tirou? Da onde Deus te tirou? Será que ainda estaríamos vivos? Muitas das vezes nós estaríamos numa vida perdida. Mas olha só, a unção do Senhor Jesus, ela está sobre nós, e todo jugo é quebrado em nome do Senhor Jesus. A segunda unção fala da unção de autoridade real, é uma capacitação. Segundo Samuel capítulo 2 versículo 4, a parte A, diz assim: então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Foi uma segunda unção. Eu pesquisei para poder falar aqui para vocês. Após a primeira unção, isso foi aproximadamente 15 anos depois, Davi foi ungido de novo. Essa segunda unção foi uma confirmação de que ele era realmente escolhido de Deus. A partir daí então Davi assume o reinado sobre Judá e enfrenta muitas adversidades externas, tanto do próprio povo de Israel, como até da sua própria família. Deixa eu dizer algo para você. Quantos aqui já enfrentou problemas dentro da sua própria casa? No seu hall de amizade? A partir do momento que você falou assim: eu vou servir a Deus, eu vou seguir firme nos caminhos do Senhor, eu vou ser um verdadeiro cristão. Aí de repente, talvez as amizades dêem uma afrouxada. Aí de repente, os familiares começaram a olhar com você com outros olhos. Você está indo na igreja todo domingo. Você está indo na reunião de oração. Aí não sei o que, aí começa, desculpa a minha expressão, começa aquela pegação e tal. Aí começa a ser uma afronta, talvez zombaria. Quantos de nós? Sim. Por quê? Porque todas as vezes que nós nos posicionamos para receber algo maior da parte de Deus, quem aqui quer experimentar algo novo do Senhor? Diga amém. Como muitos aqui já têm experimentado, amém? Como muitos de vocês têm compartilhado conosco, estão experimentando esse favor de Deus. O que eu quero dizer? Vem a luta ou não vem? Vem, Carlinhos, não vem? Você acabou de dar um testemunho aqui sobre a fidelidade do Senhor. Deus te abençoou, conseguiu vender um imóvel, Deus preparou algo novo para vocês. É bom ou não é? Mas tem luta, meu filho? É óbvio que tem. Aí pensa em retroceder ou permanecer firme? Nós queremos experimentar coisas novas, algo novo de Deus. Mas muitas vezes, diante da nossa fragilidade, nós queremos recuar. Mas em nome do Senhor Jesus, quer experimentar algo novo? Eu quero dizer para você, então permaneça no lugar que Deus te colocou. Permaneça numa posição. Guerreiros e guerreiras do Senhor estão na linha de combate. Então fica na frente. Permaneça firme. Pastor, querem puxar o meu tapete. Pastor, não está fácil, eu recebo tanta mensagem que me desanima. Deixa eu dizer algo para você. Fique na frente, fique na linha de combate.
Porque a guerra ela não é sua, essa batalha já foi vencida pelo sangue de Jesus. Essa guerra, esse problema não é seu. Ei, não é contra você, é contra aquilo que você carrega. A perseguição não é contra você mesmo, é contra algo que está sobre você. Existe um brilho do Espírito Santo, existe um brilho sobre a sua vida. É o brilho de Deus, é o brilho de Cristo. E se nós somos imagem e semelhança do Senhor Jesus, é por isso que Satanás tem raiva de nós. É por isso que muitas vezes usa pessoas elas dão legalidade, muitas vezes para Satanás, para nos atingir. Mas em nome do Senhor Jesus, toda arma forjada contra a igreja do Senhor Jesus já caiu por terra. Ela não vai prosperar, ela não pode prosperar. Você acha que o pastor não tem luta? Eu não tenho luta, a pastora não tem luta, o nosso casamento não tem luta, a igreja não tem luta. Nós temos inúmeras lutas, mas nós não precisamos ficar falando toda hora para a igreja: está acontecendo isso. Não, eu só digo muitas vezes: irmão, esteja orando por nós. Sabe por quê? Porque eu vou para a oração e eu sei que quando eu deposito em oração, o meu Deus se levanta do trono e Ele começa a agir ao meu favor. E eu não preciso falar nada por mim mesmo, porque a unção que está sobre a minha vida é o suficiente. Meu irmão, se eu não crer no poder que esta palavra tem, eu paro de ser pastor, eu paro de pastorear a igreja. É porque eu creio na obra de transformação. Eu creio que Deus tira das drogas, Deus tira da prostituição, Deus restaura as famílias, Deus prepara um obreiro, Deus levanta uma menina, Deus levanta um garoto, Ele levanta e Ele usa do jeito que Ele quer. Eu creio nesta obra de transformação. Mas nós não ficamos só parados na letra, nós ficamos, sabe o que? Na dependência daquilo que o Espírito Santo quer derramar sobre nós. E há uma segunda unção aqui sobre nós nesta noite. Há uma segunda unção que é a capacitação de Deus para nós. Vai estudar sim, vai fazer faculdade sim, vai fazer o estudo bíblico sim, mas vai para a oração, vai para o jejum, aleluia, vai para as lágrimas, vai para os devocionais, vai para a leitura da Bíblia. Se derrama aos pés do Senhor. É uma capacitação espiritual de Deus. Por que as faculdades não dão aula de pentecostalismo? É porque é difícil. Como ensinar a manifestação disso? É complicado. É difícil explicar, sabe o que? O dom de língua. Tentam explicar, mas como? É porque é algo íntimo, é algo muito pessoal. Como que eu vou falar sobre... Meu irmão, é um avivamento que vem dentro de nós, nós não conseguimos controlar. É de dentro para fora. Quando você menos esperar, você está chorando, você está falando em língua, você está curvado a cabeça, você está no chão. Sabe por quê? Aquilo vai além da sua consciência. Existe uma unção de autoridade. Deixa eu dizer algo para vocês. Existe um versículo na Bíblia, fugiu da minha memória, mas que diz que Deus, através de nós, fez justiça na terra. O que isso quer dizer? Para nós sermos o justiceiro de Deus? Não. Para aquilo que nós entendemos que Deus significa para nós, na terra nós vamos fazer a justiça de Deus. Sabe como? Sendo o exemplo, contagiando as pessoas, falando do evangelho a toda criatura. A capacitação e autoridade, sabe o que? Quando alguém vier com uma palavra de derrota, negativa, de tristeza, você tem algo e você libera peraí, existe algo aqui, existe uma oportunidade para você aqui. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa mente, o nosso dia, a nossa semana, é só palavras de morte. É só palavra que parece que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Ei, meu irmão, isso é papel de Satanás. São ideologias satânicas. São ideologias que muitas vezes até crente estão acreditando nessas ideologias satânicas. Até crente está caindo nisso, neste conto. Esta pandemia, meu irmão, ela não foi Deus que mandou, mas existe a permissão dele, e a verdadeira igreja se atenta para isso. Quando fala de capacitação, é a sabedoria, é o entender, é o compreender que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Você crendo ou não, eu vou dizer para você, o Messias está às portas, Jesus está às portas. Oh, aleluia!
Jesus está voltando. Se tem alguém me assistindo e precisa tomar uma posição, hoje é dia de você se apegar com Deus. Eu não estou falando desta placa, dessa igreja, é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo nessa terra. Onde chegar esta mensagem, ei, seja impactado pela essa presença do Senhor Jesus. Esta unção que faz recair, sabe por quê? Temor sobre você. O que é isso, pastor? Você olha para a sua família e tem um amor que não cabe dentro do seu coração. Você olha para o teu irmão e você tem empatia. Você age com misericórdia. Você dá bom dia, você dá carona. O que isso tem a ver, pastor? Isso é uma unção. Porque o mundo está no esfriamento. Os crentes, muitas igrejas estão entrando em uma apostasia, estão negligenciando a sua fé. Mas nós que entendemos isso, vem uma capacitação, irmão Carlos, que abre o entendimento, abre a nossa mente. O Deus, em Coríntios fala, o Deus deste século cegou o entendimento de muitos para que eles não pudessem ver a glória de Deus. Ei, o Deus deste século se chama Satanás, mas o Deus a quem nós servimos abriu a nossa mente, incendiou os nossos corações para vermos a glória de Deus. Oh, canta lamanaia. Esta glória que nós conseguimos enxergar, que há um gozo na nossa alma. Essa segunda unção serviu para a capacitação ainda maior de Davi, renovando a autoridade que foi dada por Deus a ele como um rei. Às vezes nós queremos receber tudo de uma vez. O Senhor age conosco, é um processo espiritual. Existe um processo, irmão Paulo. São fases da nossa caminhada cristã. São fases, Carlos, que nós vamos passando e Deus vai colocando. Vai, à medida que nós vamos assim, ó, amém, Senhor, eu estou entendendo o teu propósito. Aí vai vindo, aí você vai subindo, aí você vai galgando, você vai subindo as escalas. Meu irmão, quando você menos esperar, calma que eu vou chegar na terceira unção para você dar um brado aí. Eu não sei se você pode se comparar com os níveis de unção que aqui eu estou tentando ilustrar para você. Meu irmão, quando nós falamos em língua, é o Espírito Santo testificando através em nós, nos edificando. E você levanta a sua mão e dá glória a Deus e dá aleluia. Isso também é uma das evidências. Mas não confunda. A unção de Deus são armas que nos forjam, Manice, que nos prepara, que te prepara, Grazi. Você novinha de tudo, mas existe uma unção de Deus sobre você. Existe uma unção de sensibilidade sobre a tua vida. Existe, Adriela, uma unção sobre você. E onde você pisa a planta dos seus pés, existe uma proteção, existe uma casca, existe uma espada, existe um capacete. Irmão Carlos, os livramentos que Deus tem dado para você no trabalho, sabe o que é? Existe uma unção de proteção sobre a tua vida, porque você foi escolhido, você foi chamado para você ser sal, para você ser luz. Então a unção é muito além de glória a Deus e aleluia. A unção é a proteção, é algo que vem de Deus, de cima para baixo. Não confunda as ações do Espírito Santo. Às vezes o irmão está quietinho lá no canto, mas ele está cheio da unção. Às vezes a irmã está ali quietinha. Nossa, aquele irmão é frio nada, meu irmão. Está cheio do fogo de Deus lá dentro. O coração está queimando. Às vezes está sentado num cantinho, está ali, mas a alma está se regozijando. Está dizendo glória a Deus, aleluia. Está me doendo, Senhor, essa palavra, mas eu sinto o Senhor aqui, isso é verdade. Testifica no meu espírito. Eu quero viver esse novo, eu quero experimentar esse novo. Você já está, porque no meio do caos o Senhor já está te livrando. Você já está recebendo esse cuidado de Deus, que diante de muitas perdas, você está aqui, a tua família está de pé, o teu emprego está lá, o alimento está lá. E se vier ao contrário de acontecer tudo isso, você confia que a perfeita vontade do Senhor Jesus, ela que coordena a sua vida. Não há tempo para murmuração, não há tempo para lamentações. Há tempo para nós nos preparar e dizer: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Nesse processo que muitas vezes vem a unção, a segunda unção são os processos. Nós precisamos passar por uma reformulação na mente, uma submissão, uma reeducação na nossa alma. Nós precisamos de um quebrantamento no nosso coração, um fortalecimento físico, uma reestruturação até do nosso caráter. Sabe por quê? Como que Deus vai confiar uma unção maior se nós não tivermos essas transformações dentro de nós?
É por isso que antes de acontecer algo no exterior, ela acontece, Wilson, dentro de nós. Antes de qualquer palavra, de qualquer ação nossa física, primeiramente a palavra ela vem remoendo a gente por dentro, ela vem cortando, ela quebra com o nosso orgulho, ela mexe com o nosso caráter, muda a nossa mentalidade. Romanos 12 fala: e sede transformados pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, para nós recebermos uma unção, uma equação maior, se eu posso assim dizer, você está me entendendo? Nós precisamos passar por essas mudanças, irmã Sandra. Nós precisamos aceitar essas mudanças. Nós nascemos, nós herdamos uma natureza do pecado. Quando o pecado entrou na terra, nós herdamos ela. Então nós estamos em pleno aperfeiçoamento. No princípio da criação, Carlinhos, o pecado entrou, então nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Mas eu lembro também que chegou um tempo que Deus enviou o seu Filho na terra, e Ele deu a sua vida naquela cruz, e o sangue asperjado, quando foi colocada a coroa de espinho, e o sangue foi a mesma terra que estava contaminada pelo pecado. Quando o sangue cai na terra, bum, redenção, chega de pecado. Pastor, que volta que você está dando para falar dessa segunda unção, meu irmão? É porque nós precisamos ter a nossa mudança de mente. É por isso que você contou aquele testemunho: pastor, eu fui afrontado, pastor, eu fui ali apertado, e a minha velha natureza talvez queria ser manifestada, mas eu pensei, eu recuei, eu agi diferente, porque você está passando pelo processo de transformação. É por isso que muitos não entendem, até da mesma família. Você, Carlos, se fosse você outra época, o que você ia fazer? Mas Jesus Cristo te transformou. Então existe uma unção. Deus está então o que fazendo com você? Um processo de potencialização. Porque vai chegar um tempo da terceira unção que foi falada aqui, Davi. Terceira unção é a unção do estabelecimento. Aleluia. Agora que eu queria pregar, como disse. Só para me finalizar, terceira unção é o estabelecimento, uma unção sacerdotal. 2 Samuel capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim: assim todos os anciões de Israel então foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi sobre Israel. E Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Chegará um tempo do estabelecimento sobre a sua vida. Tudo aquilo que você tem buscado, que você tem implantado, chegará um tempo que as coisas elas vão ser estabelecidas. Nós estamos em constantes aperfeiçoamentos. Mas vai chegar um tempo, sabe, Serginho? Opa, Senhor, eu passei, como diz aquela canção, sobrevivi. Chega um tempo que Deus ele quer estabelecer algo, sobre nós. Após a segunda unção, se passou mais aproximadamente 7 anos depois da segunda. Davi foi ungido pela terceira vez, e desta vez ele estava então assumindo todo o trono de Israel, e definitivamente sendo estabelecido rei de seu povo. Essa terceira unção de Davi é uma prova da fidelidade para com Deus, e o Senhor o honrou. Prova disso, essa unção, olha só, ele conseguiu trazer a arca da aliança ao monte Sião e restabelecer um culto ao Senhor. Nesta atitude, Davi então alcança mais autoridade política, e consegue também ser uma influência espiritual sobre o povo, tomando posicionamento de adorador e sacerdote. Por que eu falei assim, quarentena, como que você vai sair dela? Porque existia um processo de perseguição contra Davi, e ele foragiu para uma caverna, chamada caverna de Adulão. Como pode isso? Talvez essa caverna foi uma quarentena, talvez não, foi sim uma quarentena para Davi, mas nesse período que ele ficou preso, escondido lá, todos aqueles guerreiros que estavam com ele, Davi conseguiu discipular, preparar eles. É isso que eu falo, como que pode uma pessoa sair da quarentena? Compondo músicas, tocando harpa.
É assim que Deus quer fazer comigo, com você. Essa quarentena você vai sair mais fortalecidos e mais fortificados. Não é na ideia dessa história apenas, eu vou governar sobre todos. Sim, sim, deixa eu dizer para você, ou você governa ou você será governado. Eis que te dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, meu irmão, se posicione, levante a sua cabeça. Existe uma unção liberada sobre a igreja de Cristo na terra. E toda a igreja que entender, eu falo a igreja num contexto geral, todo participante do corpo de Cristo na terra, entender a sua missão. Deixa eu dizer para você, nós vamos arrebanhar muitas almas para Jesus, Cleonice. Nós vamos trazer muitas almas para o reino do Senhor Jesus. O reino tem que ser estabelecido. Muitas pessoas hão de conhecer quem é o Todo-Poderoso, hão de experimentar o favor do Senhor, o seu poder, a sua glória, a sua presença. Essa terceira unção, ela representa algo de estabelecimento. Sabe quando você entra numa empresa e você começa por fases? Aí de repente você começa um office boy, não é menosprezando, é só para você entender a questão do processo. É um office boy, de repente você passa a um cargo melhor, talvez, vamos lá, um chefe de setor, e você vai crescendo. Sim ou não? Existe um processo. E de repente você vai ganhando o quê? Credibilidade, confiança, e aí você vai crescendo dentro da empresa. Ao ponto de quanto mais você cresce, talvez a sua remuneração ela é melhor. De repente te oferece um curso de capacitação, porque você já está dominando uma área, um setor da empresa. Então você já está governando e dominando uma área ali muito bacana, muito legal. Agora imagina isso na mente espiritual. Nós temos algo muito melhor do que um treinamento, do que uma aula de coach, do que uma palestra. Nós temos uma unção que foi liberada para nós, para governar sobre toda a terra. Deus nos deu isso. É imputado sobre nós essa unção. E muitas vezes nós recorremos a portas erradas. Nós batemos em portas erradas. Na hora como que eu posso dizer? Na hora da luta, na hora de pedir socorro, nós batemos na porta errada. Esqueceu da unção? Não negligencie a unção de Deus sobre você. O rei naquela época, para ser completo, deveria ter essas três qualidades: o profético, o real e o sacerdotal. Sabe que isso é bem bacana de você entender. Quando Jesus nasceu, os reis magos foram presentear. Quem sabe a história? O que eles levaram para presentear? Diga. Quem tiver aí no culto online, escreve aí também. Não vale pesquisar no Google, tá, irmão? Diga ouro, incenso e mirra. Daria uma pregação só sobre esses três elementos. Isso representa, aquele presente representava ouro, incenso e mirra, profético, real e sacerdotal, símbolo de rei, profeta e sacerdócio. Ah, gente, isso é lindo. Davi então compreendeu a sua autoridade, por isso ele se tornou o maior rei da história de Israel. Deixa eu dizer algo para você, sacerdote de casa. Quem blinda a tua família é o sacerdote. Mãe, você também tem uma autoridade sobre a sua vida, sobre os teus filhos. Papai e mamãe junto, existe algo profético que vocês precisam fazer juntos para blindar a sua casa. Há muitas pessoas que não, como que eu posso assim dizer, não vá a esta fonte. Nós precisamos entender, nós temos aqui toda a ferramenta, todos os ingredientes, para quando nós precisarmos. Nós precisamos bater na porta correta e dizer: foi aqui que foi liberada a unção, então é aqui que eu tenho que voltar a buscar, é aqui que eu tenho que lembrar. Assim como Davi, a unção de Deus ela se renova em nós, para nos preparar para conquistas, nos capacitando para definitivamente nos estabelecer. Onde você quer chegar? Talvez o teu planejamento no começo do ano se frustrou durante a pandemia. Mas isso é porque você se frustrou. Quando nós colocamos algo diante de Deus, pode vir pandemia, porque sai a pandemia, vem outra pandemia, acaba outra pandemia, acontece outro problema. Eu quero dizer para você o que nós temos colocado diante de Deus, para que através do Senhor
ele possa se estabelecer nas nossas vidas. Porque Efésios 3:20 fala que aquilo que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas a sequência do versículo diz: segundo o seu poder que opera em nós. Então não é de você, não parte de você, parte daquilo que está sobre você. As nossas conquistas, Tatiane, os nossos avanços, nós precisamos tirar o nosso pé do chão, mas nós temos que entender que é algo de Deus sobre nós, e a partir disso nós vamos conquistar. Amém? Eu já vou estar encerrando aqui. Essa quarentena pode ser uma caverna para muitos. Essa quarentena pode ser sim uma prisão para muitos, mas para você que tem a unção, será um tempo de conquistar territórios e vencer gigantes em nome de Jesus. Creia no poder de Deus, creia na unção que foi liberada. Eu disse no começo da pregação, homens que foram afugentados, presos em suas quarentenas, mas quando saíram de lá, saíram manifestando a glória e a unção de Deus. E eu encerro dizendo: como você vai sair dessa quarentena? Pastor, eu já saí. Saiu não. Ainda não. Existe um desafio para a igreja brasileira. Existe um grande desafio para a igreja brasileira. E existe um grande desafio para a igreja de Londrina. Pergunta para mim, qual? Diga, qual, pastor? Talvez essa mensagem vai chegar a muitos líderes aí. A igreja precisa ser mais unida. A igreja precisa ser mais unida. Os egos dos pastores, as suas placas, as suas denominações, elas têm que ficar em último plano, em última opção. Nós precisamos dar as nossas mãos e lutar por um propósito único, que é a salvação, que é o evangelismo, que são almas, que são batismo, que são edificação de pessoas. Pastor, porque tem muitas, infelizmente é cultural isso. Mas quando a verdadeira igreja na terra se unir por um propósito, você vai ver como que nós vamos avançar. Deixa eu dizer para você, avançaremos acima de governo do município, avançaremos acima do governo do estado, avançaremos a níveis de governo brasileiro, de presidente da república, do senado. Nós avançaremos a níveis da economia. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de uma unção, que não é o Paulo Guedes, que não é o Bolsonaro, que não é o Marcelo Bellinati, que não é nenhum desses homens, por mais que muitas vezes nós temos o cuidado e o agir de Deus através deles, mas nós não podemos depender deles. Nós precisamos depender da unção que vem de Deus. É uma dependência que vem de Deus. É aquela provisão que você não estava esperando e ela chegou. É aquela porta que você achou difícil e ela se abriu. É aquela barreira que você achava intransponível e você passou. É aquela conta que era impagável e você pagou. É aquele relacionamento que você não conseguia ter e de repente isso foi rompido, isso foi chegado, porque a unção de Deus, ela quebra o jugo, ela rompe as ciladas. Meu irmão, hoje é dia 20 ou é 21? Hoje é dia 20. Nós não podemos dormir no ponto. Eu chamei o João aqui e falei: filho, você está preparado para subir mais um nível? Amém, pastor, amém. Então se prepara. Você vai começar a dirigir culto. Você vai começar a ministrar. Chamei o Felipe, falei para o Sérgio. Falou: vocês estão trabalhando na obra? Estão. Tem os seus trabalhos exteriores? Tem. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus cuida de vocês a partir do momento que vocês começam a servir a casa de Deus também. Então vai ter trabalho, vai ter faculdade, vai ter namoro abençoado, vai ter prosperidade, os caminhos serão aplanados, porque há unção sobre a vida de vocês, há uma unção concentrada e vocês não podem, não estão menosprezando, porque estão servindo com alegria e com excelência. Obras maiores nós iremos ver através da vida dos nossos jovens, dos nossos irmãos, de vocês que estão aí também, aí na sua casa. Deus quer realizar obras maiores através da sua vida. Saia dessa quarentena melhor do que você imaginava. Manifeste a glória e o poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Nós sairemos dessa quarentena melhores, pastora, mais fortificados. Nenhuma palavra negativa será nossa realidade, porque nós cremos pelo poder da palavra na expansão do reino. Ah, pastor, mas não dá muito tempo. Mas o tempo que eu estiver na terra, vou desfrutar do favor do Senhor.
pastor, você abre mão de muita coisa para estar aqui começando do zero. O que é começar do zero para você? Por que do zero se eu estou usando a mesma Bíblia? Por que do zero se eu estou pregando a mesma palavra? Por que do zero se a minha constância na oração ela está mais do que antes? Por que do zero? Porque a mentalidade do zero é aquele que retrocede. Eu não retrocedi, eu estou avançando, porque eu estou acreditando no propósito divino do Senhor Jesus. É a edificação do corpo de Cristo. Eu entendo a unção que está sobre a mim e sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu libero sobre a tua casa, eu libero sobre o teu casamento, eu libero sobre o teu trabalho, eu libero sobre a tua vida, a área da saúde, prosperidade, abundância, provisão, proteção do Senhor Jesus. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor Jesus, queridos. Aleluia. Agora eu entendo porque a mensagem só vem nos acréscimos. Eu falei com a pastora, eu estou preocupado, porque Deus me deu apenas uma palavra para pregação: unção. Foi ou não foi, pastora? Eu falei, Senhor, unção, tudo bem, tem muitas coisas para falar sobre unção. A Isabela desceu para brincar um pouquinho hoje, quando foi 15 para 5 mais ou menos. Eu acordei e veio assim, eu dei 3 níveis de unção para Davi, e é isso que você vai falar nesta noite. Eu falei, Senhor, como que eu vou preparar essa palavra? Eu tenho que tomar meu banho, me preparar, eu já vou para o culto 1 hora, 1 horinha um pouco antes. Ei, você não entendeu que a unção é unção de capacitação. Eu entendi tudo, pastora. Eu apenas fiz os tópicos, mandei para a Graça e falei, Senhor, o Senhor vai falar na minha boca. E eu estou finalizando essa pregação dizendo para você, dependência do Senhor, dependência do Senhor. Quando você pensar nas suas forças, a unção dele se apodera sobre você. Quando você dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho recurso, ele diz, eu não quero nada disso, eu quero você. Eu não quero nada disso, eu quero você, Serginho. Eu não quero o teu carro, eu não tenho o teu dinheiro, eu quero você, eu quero usar a tua vida. Oh, aleluia. Levante-se aí onde você está agora. Levante-se falando com o Senhor Jesus. Deseje esta unção, deseje esta unção. Comece a falar com o Senhor nesta hora. Oh, rianda labai, suricanta labai.